Olá, bem-vindos a essa aula do curso de Modelos Generativos Multimodais. Hoje nós vamos falar dos autocodificadores variacionais. Essencialmente, essa apresentação de hoje da aula vai ser dividida em 4 partes. A gente vai começar com uma discussão preliminar falando dos autocodificadores. E depois a gente vai continuar falando um pouco da teoria que está por trás dos autocodificadores variacionais e do modelo probabilístico que a gente está usando nos autocodificadores variacionais. E a gente vai passar para a parte prática, que é como você treina um autocodificador variacional, entender os mecanismos, né, computacionais e quais são os trade-offs que existem nesse tipo de rede generativa, né? E aí, finalmente, vamos terminar falando de aplicações, né? E destacar uma aplicação que é muito importante, que é para edição de imagens. Então, a gente vai ver que esse modelo generativo dos autocodificadores variacionais dá para a gente um espaço latente que tem uma estrutura que a gente permite controlar a geração, né? E fazer geração controlada com edição de imagens, mudando características, né? Então, isso aí é uma visão geral da aula de hoje, né? E vou começar falando dos autocodificadores. Bem, os autocodificadores tradicionais, né, que vieram antes dos autocodificadores variacionais, eles não são variacionais, né? Essencialmente, esses autocodificadores regulares, eles são um método de fazer aprendizado não supervisionado. Quer dizer, qual é a ideia? A ideia ele é aprender a estrutura dos dados, né? E nesse sentido ele vai extrair características, né, feature vectors, né, a partir dos dados, né, de entrada, né, que não são rotulados. Você só tem como entrada os dados e você tem que aprender a estrutura, né, sem ter nenhuma informação, nenhum rótulo, nenhuma indicação, né, de que tipo de estrutura. Você tem que decodificar e entender, né, a estrutura dos dados só pela análise dos dados. Quer dizer, que é um problema bastante mais difícil do que o treinamento, né, usando aprendizagem supervisionada, onde você tem a informação dos rótulos, que a gente já viu antes aqui no curso, né? É, então, por que isso é importante, né? Quer dizer, porque assim, em muitos casos você tem muitos dados e não tem condição de fazer criar metadados e criar esses rótulos para fazer aprendizado supervisionado, né? É, e só a análise dos dados para criar estrutura, né, ela vai gerar um modelo, né, que tem informação importante, né, que vai descobrir informação importante sobre os dados, né? Então, essas features, né, podem revelar, né, uma série de características importantes dos dados, né, como identidade de objetos, propriedades, tipos de cena, né, que são coisas que você dá diretamente quando você faz aprendizado supervisionado, né? E isso é importante não só porque vocês podem, né, usar isso para entender a estrutura dos dados, mas usar isso para auxiliar outras tarefas, né? Então, a ideia é essa, quer dizer, você tem um conjunto de dados, né, e você vai ter um processo, né, que vai ser usado por uma rede neural, né, que vai extrair esses features, né, que vão revelar a estrutura dos dados, né? E, historicamente, originalmente, nessa rede era uma rede muito simples, né? Uma rede que tinha uma camada linear com uma não linearidade, tipo uma sigmoide, né? E os autocodificadores foram evoluindo, né? E depois passaram, né, para uma rede MLP, né? Uma rede profunda totalmente conectada, né? E finalmente para imagens, né? Isso foi especializado para as redes de convolução usando ReLU, né? E uma coisa que é interessante pensar nos autocodificadores é que eles estão muito ligados com o processo, né, de processamento de imagem, né, dos codecs, né, que você tem uma mídia, né, você vai codificar essa mídia fazendo uma compressão, por exemplo, né, e depois decodificar fazendo descompressão, né? Então, toda uma teoria, né, e na área de teoria de informação e processamento de sinais, né, principalmente de imagem, que está ligado com esse processo de codec, né, que tem a ver, né, com o uso de autoencoders, né, em machine learning, né? Bem, mas aí a questão é o seguinte: como você vai aprender
esse modelo, né? Quer dizer, a extrair estruturas dos dados sem ter nenhuma informação, né? Porque a gente tem, né, os dados, né? Não tem nenhuma informação sobre eles, além dos próprios dados. A gente não pode observar, não tem nenhuma dica, né, de que tipo de coisa que a gente vai observar, e a gente precisa fazer isso, né, para ter um resultado que vai ser meaningful, né? Quer dizer, um resultado que vai revelar realmente a estrutura, né? Então, como a gente faz isso, né? Como a gente aprende as features, né? A ideia é, em vez de fazer aprendizado supervisionado, fazer um aprendizado não supervisionado, né? E aí você vai ter que ter uma maneira de saber se o que você está aprendendo faz sentido, né? Então, você vai precisar assim, medir a efetividade, né, desse codificador, né? Porque o codificador ele vai pegar os dados e extrair features, né, que vão ser esses features Z, né? E depois, se a gente quiser medir a efetividade desse codificador de uma maneira não supervisionada, a ideia, a gente até já falou isso um pouco no começo do curso, ligado com modelos ligados com sequências, né, de predizer sequências e coisas assim, né, que você tem esse processo não supervisionado que você vai comparar a entrada com a saída. Então, você, além de ter uma rede que é um codificador, você vai ter uma outra rede que é um decodificador, né, que vai ter que gerar um resultado, né, que a gente vai poder usar para medir a efetividade do codificador. Então, a ideia é que ele vai ter que, na verdade, reconstruir os dados, né, com um decodificador, e por isso que a gente chama de autoencoding, né, porque ele vai codificar e decodificar o mesmo dado, né, e fazendo isso, você tem como fazer o aprendizado não supervisionado, né? E a rede decodificadora tem uma arquitetura semelhante à rede codificadora, porque, de uma certa maneira, ela vai fazer o processo inverso, né, da codificação. Então, também, inicialmente, era uma rede linear com uma não linearidade, depois passou para uma rede totalmente conectada, né, e, finalmente, para uma rede ReLU, né, só que aqui, né, quer dizer, vai ser esse processo, a rede vai ser o inverso da outra, né, e a gente vai ter como poder fazer o aprendizado não supervisionado, né? Então, como é que é o treinamento, né, desse aprendizado não supervisionado? Essencialmente, com essa autocodificação, a gente tem como ter uma função de perda, né, uma loss function, que vai medir a distância, né, entre o dado de entrada e o dado reconstruído, né? Então, é um negócio bastante simples, bastante direto, né? E aí, para isso, a gente não precisa de rótulo, a gente só precisa dos dados de entrada e tem como fazer esse treinamento autossupervisionado, né? Mas a questão toda é que, se for pensar, se a gente não colocar nenhuma restrição nesse processo, uma rede que calcula a identidade, ela vai ter a solução trivial aqui e vai sempre funcionar, porque se eu não faço nada com os dados, se eu faço os dados de entrada igual o dado de saída, essa função aqui vai dar sempre zero, né? E vai ser um autocodificador perfeito, né? Então, qual é o truque para você poder aprender essas features de maneira inteligente e fundamentada, né? Exatamente baseado na teoria de informação, né? Quer dizer, partindo do princípio que os dados de entrada, né, eles têm muita redundância, né? Essencialmente, por exemplo, você pega numa imagem, né, os pixels vizinhos são muito correlacionados pela própria estrutura da imagem, né? E aonde tem informação na imagem são em certos pontos, né? Então, certos pixels têm mais informação que outros, né? A ideia é você ter um processo que você vai colocar uma restrição que esse o que esse codificador vai gerar é uma representação que é muito mais compacta do que a representação original dos dados, né? E nesse sentido significa que o codificador ele está fazendo uma eliminação de redundância, ou seja, o codificador está
fazendo uma compressão. Então, isso exatamente, no caso de processamento de sinais, é uma coisa importante para você poder fazer compressão de dados, né? Então, por isso que isso foi muito estudado, né, em teoria de informação e teoria de sinais, né? É, por outro lado, quando você aplica isso para uma rede neural, né, quer dizer, esse processo de é, eliminar as redundâncias, né, é, ele vai fazer com que você extraia o que é essencial dos dados. Então, você vai aprender características essenciais dos dados, pelo próprio fato de ter, né, essa redução de dimensionalidade, né, quer dizer, ou seja, esse bottleneck aqui, né, na representação que você vai criar aqui pelo codificador, né? E então isso aí é a chave, né, de um autocodificador funcionar bem, né? E aí nota que essa estrutura aqui é uma estrutura que a gente viu aqui no curso anteriormente, porque, como eu falei, o codificador, né, ele vai ser no caso das redes do estado da arte, né, de autocodificadores, que para imagens, né, vamos usar rede de convolução, né, e o codificador tem que ser, né, o inverso do decodificador, né, um é o inverso do outro, né? Então, isso aqui, na verdade, usando redes de convolução, a gente vai ter aquela arquitetura que são redes de convolução completas, né? Quer dizer, que a rede vai fazer análise e fazer síntese, né? Então, aqui nessa rede do codificador, nós vamos ter, tipicamente, né, 4 níveis, né, de convolução, né, com a mudança de escala, né, fazendo pooling, etc., né, para exatamente reduzir a dimensionalidade, né? E aí, para chegar para os dados originais, você tem que fazer a decodificação e você vai ter uma rede que é o inverso da outra, então você vai ter, na realidade, você vai fazer a convolução transposta, né? E aí fazer a expansão dos dados para chegar na resolução original dos dados e poder fazer esse processo, né? Então, esse é um caso típico de rede, né? Que é uma rede generativa, né? Que usa a rede de convolução completa que a gente viu lá no começo do curso, que inclusive era usado para certas características de análise, que tinha que aprender a estrutura e usar essa estrutura, né, mesmo tendo um rótulo, né? Só que aqui o rótulo que a gente tem é a própria imagem para aprender features, né? Redes que a gente viu de segmentação, né? Você tinha imagem segmentada e você tinha que chegar na imagem segmentada na resolução original. Então você tinha que fazer esse processo, né? E a ideia era fazer alguma coisa discriminativa, né? Como segmentação. Aqui é uma coisa generativa porque você, a partir desse espaço aqui do que vai ser calculado, né, de features, né, você vai poder reconstruir essa representação, vai ser uma representação compacta que vai permitir reconstruir os dados, né? Então, qual é a importância, além de você aprender os dados, né? É porque você pode usar, né, esse autocodificador em conjunto com outras tarefas que a gente chama de downstream tasks, né? Quer dizer, ele pode ajudar, né, em outros processos de machine learning, né, e ser combinado com modelos supervisionados, né? Porque a ideia é o seguinte: você tem os dados, né, um conjunto muito grande de dados, né, que você vai analisar e aprender estrutura, né, com uma certa arquitetura, e vai aprender bem aquele conjunto de dados, e você vai querer usar aquele mesmo conjunto de dados com outras tarefas. Então, você aprendendo essas features, você pode, depois que você treinou a rede usando o autocodificador, né, você simplesmente joga fora o decodificador, né, fica só com o codificador, e aí você vai usar o codificador de maneira conjunta com outras redes, né, numa arquitetura mais complexa. Então, por exemplo, você pode pegar o codificador e um classificador, e daí você vai fazer um fine-tuning do encoder junto com o classificador, e esse classificador ele vai ter rótulos, mas você pode, como você já usou muitos dados, né, para aprender a estrutura dos dados, você pode ter poucos dados rotulados e, a partir desses poucos dados rotulados, você vai aprender um classificador muito bom, porque ele já tem estrutura, né? E, dessa mesma maneira, você pode usar
o, um autocodificador para outras tarefas downstream, né? Não só para classificação. E revela também como a gente chega em arquiteturas mais sofisticadas de machine learning, combinando vários tipos de rede, né? Que é uma coisa que a gente vai voltar a falar aqui várias vezes, né? Então, fazendo um resumo dos autocodificadores regulares, né? Essencialmente, a gente viu os autocodificadores aprendem features, né? Características latentes dos dados sem ter rótulo, né? Usando um aprendizado não supervisionado, né? E esse modelo, essas features, né, podem ser usadas em combinação com outros modelos e outras arquiteturas de rede, como esse exemplo que a gente deu para inicializar um modelo supervisionado. A questão toda aqui, né, que é o ponto, quer dizer, é que esse modelo ele está aprendendo estruturas de um conjunto de dados, né? Mas assim, ele consegue calcular esses features, mas ele não consegue gerar novos dados, né? Você não tem como, né, gerar um dado a partir daqui, né, porque ele não está aprendendo realmente um modelo probabilístico, ele está aprendendo os features de um modelo, né, de um conjunto de dados, né? E a gente está interessado, né, em ter modelos generativos que vai aprender a distribuição de probabilidade dos dados, né? Então isso leva a gente a estudar os autocodificadores variacionais e o modelo probabilístico que está por trás disso, né? É, então, o que é um autocodificador variacional, né? O autocodificador variacional ele vai usar essa arquitetura que é poderosa dos autocodificadores, mas colocar toda uma base, né, probabilística, né? Vai colocar a teoria de probabilidade para a gente poder aprender uma distribuição dos dados, né? Então, a ideia é que a gente vai usar um modelo de variável latente, né? Como a gente já viu antes aqui no curso, né? Esse modelo, né, é um espaço latente onde você, na verdade, está querendo aprender exatamente os features dos dados, mas ter uma distribuição de probabilidade nesse espaço latente, né? Então, você vai aprender a partir do conjunto de dados X, né, um espaço latente, né, de feature Z, né, mas esse modelo latente vai permitir que você amostre, né, a partir do modelo latente para gerar novos dados, né, porque realmente é um modelo de probabilidade, né, isso que a gente vai ver aqui. A gente vai ver também que os autocodificadores variacionais, para aprender essa distribuição de probabilidade, eles não assim, a estrutura e a maneira como o problema é formulado, né, não permite que você calcule, né, um modelo exato. Você vai calcular um modelo aproximado, né, porque a ideia é assim, você quer aprender essa distribuição, né, P de X dado Z, né, que exatamente é o modelo de probabilidade associado com variáveis latentes, né? Você tem uma variável latente e essa variável latente vai permitir você aprender a distribuição dos dados condicionada, né, ao espaço latente, né? E a gente vai ver que essa distribuição aqui, né, ela vai definir uma densidade que não é tratável, né, em termos de computacionais, né, que a gente não pode calcular ela, otimizar ela diretamente. A gente vai, na verdade, se contentar aqui em calcular, né, uma densidade que vai ser uma aproximação, né, dessa densidade P de X dado Z, né? E a gente vai calcular essa aproximação otimizando uma cota inferior na função de densidade que a gente quer calcular, que é o P de X dado Z, né? E isso é exatamente o que está por trás dessa formulação, que é uma formulação clássica, né, de machine learning, teoria de probabilidade, né? Que está por trás dos autocodificadores variacionais, né? A gente vai poder trabalhar com esse lower bound, né? Isso que a gente vai ver agora aqui. Então, colocando isso no contexto, né,
O autocodificador variacional, como a gente falou, quer dizer, ele vai usar esse modelo latente, né? E recapitulando aqui, a ideia é que você tem, né, um conjunto de dados que você observa, né? Que pode ser uma imagem, né? E você tem um modelo latente, né? Que você não observa e você quer poder aprender, né? Essa distribuição dos dados junto com a distribuição no espaço de variáveis latentes, onde vai ter uma estrutura que você vai poder entender os dados e amostrar os dados. E para isso você vai usar uma rede neural que vai aprender, né, essa distribuição, né, o P de X dado Z, né? Então você tem que, na verdade, modelar, né, tanto a distribuição latente para aprender a distribuição condicional aqui dos dados, né? E para isso a gente vai usar uma aproximação, né? E que a gente pode calcular, né? Então a gente vai imaginar que esse espaço latente Z, né, o modelo vai ser uma mistura de gaussianas, né? Então o Z vem de uma distribuição normal aqui, né? E a probabilidade condicional aqui, que ela vai dar, na realidade, a média e a variância, né, do parametrizada aqui, usando, vão ser duas redes neurais, né, uma rede neural para média, outra para variância, né, desse espaço latente, né, da variável z, né, e isso aí vai ser usado para estimar a probabilidade condicional do x dado z, né? Então, esse modelo latente aqui, a gente tem uma rede neural, né, mi, né, de θ, né, de z, né, que vai dar a média, né, de cada variável aí, se for uma imagem, são pixels, né, e vai dar a variância, né, também de cada elemento aqui desse espaço latente, né, e isso aqui numa rede neural vão ser, né, as matrizes de pesos e os bias associados, né, com essa rede neural aqui, no caso aqui, uma rede de uma camada, seria essa matriz aqui, né? Então, esse modelo, ele em termos de rede neural, é relativamente simples, né? E em termos de probabilístico também é simples, né? E mas não só simples, como é fácil de trabalhar porque é um modelo usando a distribuição normal, né? E, por outro lado, quer dizer, embora a definição, né, dessa distribuição de probabilidade condicional aqui seja simples, né? A distribuição marginal P de X, né, ela realmente vai refletir os dados e toda a complexidade dos dados e é muito flexível da gente trabalhar com ela. É o que a gente vai ver aqui na sequência, né? Só que a questão é que para a gente calcular, né, o P de X, a gente vai ter que marginalizar, né, essa distribuição condicional, né? E daí a gente vai estimar, na realidade, fazer uma estimativa de máximas, da máxima verossimilhança da distribuição marginal, né? E aí isso vem do fato que esse espaço latente aqui, quer dizer, os dados ali não são observados, né? A gente não observa, né, o Z, né? Exatamente por isso que é chamado de variáveis escondidas ou latentes, né? Mas a gente está supondo aqui que você tem um modelo da distribuição conjunta, né, entre o X e o Z, né? Distribuição na conjunta, né, de X e Z, né? E aí, se você quer saber, né, a probabilidade de um certo X, né, e observando que isso foi observado, né, quer dizer, você vai pegar essa probabilidade conjunta, né, de X e Z e vai ter que marginalizar o Z para chegar na probabilidade de X, né?
Então, isso aqui é o mecanismo que você vai fazer, né, para lidar com um dado que você só tem, né, a observação dos dados originais e não tem a observação dos dados latentes, né? Então, a gente está supondo aqui que você vai ter, né, essa distribuição conjunta, né, e o que você tem é um conjunto de dados que você está observando, né, as variáveis x, né, diretamente, né, que são imagens, né, então os dados aqui são os valores dos pixels, né, e essas variáveis z não são, né, observadas, né, e aí isso aqui liga um pouco com o que a gente estava falando com os autocodificadores, né? Quer dizer, essas variáveis eles vão indicar estruturas, né? Por exemplo, né, identidade de classe, certos tipos de estrutura. Então, cada Z aqui vai estar relacionado com alguma coisa que não foi observada, que a gente quer aprender, que são fatores de variação nos dados, né? E aí, para isso, a gente vai fazer exatamente, para aprender, né, o P de X aqui, a gente vai usar, né, a máxima aprendizado de máxima verossimilhança, né, mas a gente quer fazer isso a partir dessa distribuição conjunta para chegar na distribuição, que vai ser a distribuição condicional, né, do x do x dado z, né? E aí, se a gente pega a, a, a distribuição, né, dos dados aqui parametrizada por esse θ, né, e aplica regras de Bayes, né, o que a gente vai ter, a gente tem a relação entre a gente já viu isso aqui no curso anteriormente com um pouquinho mais de detalhe, né, a gente tem a relação entre a distribuição conjunta e a distribuição condicional, e usando a regra de Bayes, a gente vai ter, né, que o numerador aqui expande, né, para o P de x dado z, né, e o P de z, e o denominador vai continuar aqui sendo o P de z dado x, né? E isso aqui, se a gente for analisar esse termo, quer dizer, aplicando a regra de Bayes, né, o numerador aqui, essas probabilidades a gente consegue trabalhar diretamente, né? Tanto o P de x dado z e o P de z, né? O que é difícil da gente calcular é o denominador, né? Que é o posterior, né? Que é o P de z dado x, né? Que é isso que a gente vai querer aprender para aprender o z a partir dos dados x, né? Então, a gente não pode, exatamente o problema aqui, né, que está associado com o modelo de variável latente, e a gente vai ver como isso é tratado, né, nos autocodificadores variacionais, né, a gente não pode, porque é intratável, a gente não consegue estimar isso diretamente. Então, a gente vai é, recorrer a uma aproximação. Então, qual é a ideia? Em vez de a gente aprender esse P de z dado x, a gente vai aprender uma aproximação do posterior aqui, que vai ser um Q de z dado x parametrizado com outros parâmetros, né? Então, aqui você tem uma rede neural, né, que é parametrizada com o parâmetro θ. E aqui você vai ter uma outra rede neural que é parametrizada com o parâmetro φ, né? E o que a gente vai querer aprender é essa aproximação e criar um processo que vai garantir que essa seja uma boa aproximação, né? Que o Q seja muito parecido com o P, né? Então, isso aí que é exatamente o processo, né, de estimativa variacional, né? Então, como que você aprende essa aproximação? A gente parte desse princípio que a gente não vai conseguir calcular o posterior, né, diretamente, né? Mas supõe que a gente tem, né, a gente não consegue calcular o P de z dado x diretamente, mas a gente vai poder, né, calcular um Q de z, né, diretamente, porque é uma distribuição de probabilidade tratável, né, em cima das variáveis aqui do z, né? E aí a questão é que essa, o Q de z parametrizado por φ, a gente pode ver isso como uma família de distribuições, né, que essencialmente esse
φ aqui é o parâmetro variacional, quer dizer, que vai permitir a gente escolher qual é o elemento dessa família de distribuição, né, que tem uma certa característica que interessa a gente vai poder variar ele, né? Por isso que é variacional no processo de aprendizado, né? E aí, no caso, a gente vai escolher, né, uma distribuição tratável que, por exemplo, né, é uma distribuição normal, né, uma gaussiana, né, com a média e a covariância especificada pelo φ, né? Então, nessa abordagem aqui, né, de aproximar o posterior, o que a gente vai querer fazer é escolher um φ aqui que melhor aproxime, né, essa distribuição aqui. Quer dizer, então, o φ vai fazer com que dizer, dado, né, dado que a gente vai ter o parâmetro φ dessa família de distribuição que dizer, que vai fazer com que ela seja o mais próximo possível do P dizer dado x, né, que é um outro modelo com outro parâmetro, né? E aqui dá para ver nesse exemplo como que isso funciona, né? Quer dizer, você tem, né, essa distribuição aqui que seria o P dizer dado x, que ela é uma distribuição mais complexa, né? E aqui você tem duas distribuições, né, do que dizer com parâmetros φ diferentes, né? Essa aqui e essa aqui. Obviamente, essa aqui está muito mais próxima, né, da distribuição que a gente está interessado do que essa aqui, que não tem nada a ver, né? Então, aqui pegando, né, os dados aqui, né, essa aqui, né, que é o 2,2 e essa menos 4, 7,5, né, para a média variância, dá para ver que essa aqui é muito melhor e a melhor aproximação. Então, isso aí é uma ilustração do como o processo vai fazer. E a ideia é que a gente vai variar esse parâmetro φ para chegar nessa aproximação. E para poder fazer essa variação, você tem que poder, né, fazer isso suavemente, né? E poder medir quanto que isso aqui está, essa distribuição está perto dessa. E aí isso aí vai exatamente levar à inferência variacional, né? Quer dizer, a ideia da inferência variacional é a gente usar a distância entre duas distribuições, né, que vai ser a divergência de Kubeck-Leibler, né, a diferença KL, né, entre o P de Z dado X e o Q de Z, que vai medir quanto perto uma está da outra, né? E aí, essencialmente, né, a inferência variacional vai, né, buscar, né, minimizar essa distância, né? E daí, minimizando essa distância, ela vai produzir um Q de Z que é uma boa aproximação do posterior, né? É o P de Z dado X, né? Então, isso aí é inferência variacional, né? Só que, na prática, a gente não vai usar isso diretamente. A gente vai fazer uma inferência variacional usando uma cota inferior, que é o chamado ELBO, né, que é o Evidence Lower Bound, que vem diretamente das evidências, né, que são os dados, né? E aí, em vez da gente minimizar a divergência KL, o que a gente vai fazer é a gente vai maximizar essa cota inferior, né? Quer dizer, a gente vai maximizar o evidence lower bound, o ELBO, né? E o ELBO, a vantagem dele é que ele está diretamente ligado com os dados, né? Você fazendo as contas no modelo probabilístico, você consegue fazer essa relação e relacionar a divergência KL com o ELBO, né? E com a distribuição de probabilidade que você está interessado, né? Então, o que a gente vai maximizar, né, para minimizar a distância entre as distribuições é essa cota inferior aqui, né, que é o evidence lower bound, né? E aí o que a gente vai fazer, né, na prática para fazer aprendizado usando aprendizado variacional, a gente vai formular um problema de otimização que vai maximizar o ELBO, né, e vai retornar para a gente, né, a estimativa do que vai ser a melhor aproximação, né? E essa estimativa, que é o problema dessa maximização, ela é equivalente a resolver
o problema original, né, que é minimizar a divergência KL entre o Q de Z e o P de Z dado X, né? E aí, visualmente, a gente pode entender isso dessa maneira, né? Como é que funciona o processo, né, do evidence lower bound. Aqui, a divergência KL ela vai estar relacionada, né, com exatamente a distância, né, entre esse lower bound e a distribuição que a gente está interessado, né, que ela quer aproximar. Então, se for imaginar aqui, essa linha tracejada aqui é o elbow, né, e cada ponto aqui é um parâmetro φ, né? Então, isso aqui, se a gente for ver, né, assim, a divergência KL entre o Q de φ, né, do Z dado X e o P, né, de θ do Z dado X, né, aqui vai ser exatamente essa distância, né, e a gente quer maximizar essa função aqui, baixar o parâmetro que maximiza essa função. Quando a gente chegar nesse ponto aqui, né, vai ter a menor distância. Então, a gente, levando essa cota inferior, né, que a gente consegue calcular de maneira direta, né, a gente vai conseguir minimizar a distância entre as duas distribuições, né, e nesse exemplo aqui tem essa distância, mas você poderia ter um caso onde, na verdade, esse lower bound ele está justo aqui, chega na própria ser uma coisa exata, né? Quer dizer, então, assim, aqui essa conta aqui é mais ou menos esse gráfico, né? Então, aqui mostra que quanto melhor a gente conseguir achar esse Q, né, o parâmetro φ aqui, que vai aproximar o posterior, quer dizer, menor vai ser a divergência KL, né? E, nesse sentido, o elbow, né, que é essa curva aqui, vai ficar o mais próximo, vai ser o ponto da curva que vai ser mais próximo dessa reta aqui, né? Isso aqui a gente está falando junto com o processo de estimar, né? Então, com isso que a gente vai fazer, a gente vai otimizar, né? Em paralelo, né? O parâmetro φ e o parâmetro θ, né? De duas redes, né? Usando o elbow em cima do conjunto de dados, porque esse P de Z dado X, né? Está ligado com os dados e está ligado com a rede que tem o parâmetro θ, né? E o Q de φ, né, vai estar ligado com o indiretamente, né, com os dados, né, e diretamente com essa distribuição do espaço latente, né? Então a gente vai otimizar essas duas variáveis conjuntamente, né, usando esse lower bound sobre o conjunto de dados. E o φ vai estar ligado com o codificador e o θ com o decodificador, né? Então, agora a gente, para consolidar isso, vamos ver como é que isso funciona na prática, né? Então, o que eu falei, quer dizer, na prática, no treinamento, a gente vai treinar conjuntamente o codificador, que é aquela distribuição Q, né? Rede que produz a distribuição Q, e o decodificador, que produz a distribuição P, né? Para maximizar o variation lower bound, né? Através do elbow, né? Então, você vai ter essa rede codificadora, né? Que, dado X, né? Ele vai gerar a média e a variância, né, do Z aqui, né, dado X, né? E aqui a gente tem exatamente são essas duas redes, né? A média e a variância, né? E isso aqui vai ser a rede de codificação, né? E o dado codificado vai ser essa distribuição aqui, né? E aí, a partir daí, a gente vai poder gerar um Z, né? E esse Z, né, ele vai entrar na rede de decodificação que vai calcular, né, a média e a variância dos dados, dado o Z, né? E o modelo é esse, quer dizer, você vai ter um modelo generativo, né, que é um modelo, né, que vai ter a média e a variância, né, dos pixels da imagem, né?
E aí você consegue amostrar a partir desse modelo generativo, né? Então, para ilustrar isso, eu vou mostrar um exemplo, né, usando o MNIST Dataset, né, e usando uma rede que é um autocodificador variacional, usando uma rede neural totalmente conectada, né, um MLP, né? Então, é uma rede totalmente conectada ReLU, né? Então, tem camadas lineares e o ReLU, né? Como as imagens do MNIST são imagens de tamanho 28 por 28, a gente está usando, né, uma rede totalmente conectada, a gente vai transformar isso num vetor, né, de dimensão 784, né? Então, a entrada aqui, o X tem dimensão 784, e aí essa rede vai fazer esse bottleneck, porque a dimensão de saída aqui do decodificador tem dimensão 20, né? Então, o Z tem dimensão 20. Então, essa primeira camada aqui vai passar de 784 para 400. Aí, essa segunda camada, que a gente vai calcular a média e a variância, ela vai passar de 784, né? Que veio para 400, aí aqui vem de 400, vai passar para 20, né? E aí a gente vai ter, né, com essas duas redes, essas duas camadas aqui em paralelo, uma vai calcular a média e outra vai calcular a variância aqui dos dados, né? Um detalhe aqui que a gente está assumindo que essa variância aqui, os pixels vão ter variância independente, né? Então a gente está calculando a variância dos pixels, mas não está calculando a covariância entre todos os pixels. Isso vai simplificar muito, né, o modelo, porque se a gente fosse calcular a covariância total, ia ser aqui uma matriz cheia 20 por 20, em vez de ser uma matriz diagonal, né, da variância dos pixels, né? Então, a saída aqui vai ser exatamente, quer dizer, as médias e variâncias de cada elemento, né, do espaço latente Z, né? E a rede de decodificação, né, ela vai amostrar dessa distribuição aqui, calcular um Z de dimensão 20, e vai ser exatamente ao contrário dessa aqui. Quer dizer, você vai ter, primeiro, uma camada linear que vai passar de 20 para 400, né? Aí duas camadas lineares, bom, com a função de ativação ReLU, né? E aí depois vem duas camadas lineares, uma de 400 para 784 e outra igual, né? Que cada uma dessas vai calcular a média e a variância dos pixels da imagem. E aí o modelo que a gente tem aqui do decodificador é exatamente a média e a variância de todos os pixels da imagem, dos 784 pixels da imagem de 28 por 28, né? Então, como que a gente faz o treinamento disso, né? Usando, né, o que a gente viu nessa parte teórica, né? Que a gente vai querer maximizar, né, o variational lower bound aqui do elbow, né? Então, o que a gente vai fazer tem os dados aqui, que é aquele vetor, né? E vai passar no codificador para poder calcular essa distribuição, né, sobre os códigos latentes Z, né? E essa rede aqui, ela vai ter que, assim, a função de perda associada aqui, né, quer dizer, vai ser exatamente o elbow que vem da divergência KL, né? Então, ela vai ter que fazer com que os dados X aqui vão ter que casar com esse a priori, né, o P de Z, né? Aqui nessa expressão, né? E aí, como é que a gente calcula isso? Aí vem a grande vantagem, né, que a gente escolheu, né, um modelo probabilístico simples, né, baseado na distribuição normal, porque assim a gente tem, né, essa expressão aqui em forma fechada, a solução em forma fechada, porque, né, o Q de φ, né, vai ser uma gaussiana diagonal e o P também vai ser uma gaussiana, né? E aí, assumindo aqui, né, que o Z que tem dimensão J, né, que seria aqueles 20, né, de dimensão 20 ali no exemplo do MNIST, né, se a gente pega aqui e pega a solução de forma fechada aqui, né, da divergência KL e coloca aqui
na fórmula, né? E vai expandindo isso e discretiza, né? Você tem exatamente essa expressão que é o que você quer poder otimizar, né? E aí você calcula diretamente, né, as médias e variâncias aqui nesse modelo, né? E aí, uma vez feito isso, né, você pode amostrar, né, Z aqui dessa distribuição, né, e vai passar isso aqui, né, no codificador. Então, isso aqui vai entrar no codificador e vai passar para uma outra rede que, como a gente viu, vai calcular a média variância dos pixels, né, dado Z, né? E aí a gente tem que exatamente fazer a conta, né, que usar essa expressão aqui, né, que é dado, você vai ter a esperança aqui, né, do Z dado, né, dado X, né? Só que o X a gente tem porque é o dado de entrada, né? Então, para otimizar esse termo aqui, né, a gente vai ter que o dado de saída aqui vai ser, né, vindo dessa distribuição aqui, que vai ter que casar com o dado de entrada, né? E aí, exatamente, a gente entra no mesmo esquema que a gente viu do autocodificador, que a gente vai comparar o X daqui com o X daqui para otimizar, né, essa distribuição, né? E aí, com isso, a gente faz o treinamento completo. E aí nota que, como a gente viu na parte da teoria, né, quer dizer, a gente vai otimizar conjuntamente, né, o φ e o θ, né, e cada um desses termos aqui do Variation Lower Bound, né, a gente vai estar associado com um com o decodificador e o outro com o codificador, né, que exatamente são os parâmetros que a gente quer otimizar, né? E aí, depois que a gente treinou, né, a gente tem exatamente esses dois modelos aqui, né, que é o modelo probabilístico, né, associado com a variável latente, e o modelo probabilístico associado com a distribuição condicional, né, dos dados, né? E aí, com isso, a gente pode gerar novos dados. Para gerar novos dados é simplesmente você pegar, né, uma amostra no espaço latente, e aí você vai pegar só o decodificador, né, e vai gerar uma amostra dessa distribuição, tem a amostra e pronto, está resolvido, né? Então, aqui é um exemplo, né, de imagens de dois trabalhos, né, que usaram autocodificadores variacionais para imagens, né, um 2016 e outro 2017. Né? Esse aqui usou imagens do CIFAR, né, que tem uma resolução parecida com aquela que a gente viu, né, do MNIST, né? E essa aqui são imagens com uma resolução um pouco maior, né? Que são fáceis, né? Uma observação aqui é que esses primeiros resultados, né, de autocodificadores variacionais, se eu olhar aqui, as faces estão meio borradas, né? E uma das hipóteses que você pode imaginar para isso é que esse modelo probabilístico que a gente pegou, né, ele não está levando em conta a autocorrelação, né, covariância, né, entre os pixels da imagem, né? Então, pegando só a variância dos pixels, né, baseado nos dados, né? E isso aí foi uma das motivações que levaram, né, a depois dos autocodificadores variacionais e dos modelos de normalizing flow, né, os fluxos normalizadores que a gente vai ver na próxima aula, né, assim, pesquisar outras maneiras de ter bons modelos generativos, né? Então, no caso, isso aí motivou muito a pesquisa, né, de chegar em soluções como as redes generativas adversárias, que você, em vez de tentar calcular uma aproximação, né, não precisa calcular uma aproximação da distribuição dos dados, mas simplesmente aprender a mostrar daquela distribuição
que a gente viu como é feito nos modelos de redes generativas adversárias, né? Mas um negócio importante, né, que olhando para essas imagens, apesar de elas estarem um pouco fora de foco, né, um pouco borradas, né, elas aprendem muito bem a distribuição dos dados, né? E aqui, modelo de faces, você vê as faces muito bem, ela só não está pegando toda essa fidelidade, né? Então, o modelo ele é um modelo que tem muitas vantagens, porque é um modelo de variável latente, né, que aprende essas características que a gente pode usar em aplicações. Então, aqui eu queria mostrar, né, uma aplicação importante, né, desses modelos, né, de variável latente usando autocodificadores variacionais. O ponto todo é que quando você usa, né, um autocodificador variacional, né, o fato, né, de você ter escolhido que essas variáveis são independentes, né, porque você não está pegando a covariância entre todos os pixels, né, você está pegando só a variância dos pixels, né, isso por razões, né, de praticidade computacional, né, porque você imagina, por exemplo, se você pegasse ali uma matriz, né, 20 por 20, né, a matriz de covariância seria uma matriz cheia ali, né? No caso, quando você pega só a diagonal, você está com 20 elementos, né? Se você pegar a matriz cheia, seria 20 vezes 20 elementos, né? E ficaria uma coisa muito mais complexa, né? Mas esse fato que você está assumindo, né, que você no seu prior do PX, que as dimensões são independentes. Então, você vai criar um espaço, né, que essas variáveis estão descorrelacionadas, né? Quer dizer, e aí você tem esse fator que é o disentanglement, né? Está descorrelacionando os fatores de variação. Isso aqui dá para notar muito bem, né? No dados do MNIST, né? Então aqui o que foi feito é assim, você pegou, né, uma variável, um elemento ali, né, do vetor latente z, né, uma dimensão e está variando uma dimensão só, essa dimensão z2, né? Aqui você pegou um outro elemento lá do vetor z, né, dimensão 1 aqui, está variando só esse elemento z1, né? E aí você varia, você pega essa amostra, né? Aí tem um valor aleatório lá, né? E aí você pega a coordenada, né, 1 e a coordenada 2 e varia, né, o valor dela, né? E aí gera isso aqui, né? Então aqui você vê que você variando o Z1, você está passando de um dígito para um outro, né? E então aqui você passa do 6 para vai passando pelo 4, né? Chega no 7, vai para o 9, né? E volta é, é, quer dizer, aqui 6 passa para o 4, né? Vai para o 9, vem para o 7 e aí chega no 7 aqui, né? E aí, se você está variando o Z2, aqui você tem um 7 que está ficando mais inclinado, né? E aí se transforma num 1 inclinado aqui, né? E aí você combinando esses dois, quer dizer, são fatores de variação que estão mudando, né? Qual é o dígito, né? E a inclinação do dígito interpolando para um outro dígito, né? Então aqui dá para ver muito bem que isso aqui, essas variáveis estão em dimensões que são descorrelacionadas, cada um pegando um fator de variação do dado, né? E aí isso permite você fazer edição de imagem, né? Que seria uma aplicação importante, né? Então, como é que você faria edição de imagem? Você vai seguir o processo generativo, né? Então, você pega, amostra um código latente aqui, né? Coloca ele na rede, faz uma amostra, né? Quer dizer, desculpa, aqui eu vou voltar. Você tem um dado que você quer editar, que é o X, né? O modelo, né, que você tem aqui, ele é um codificador. Então, eu consigo... Uma grande vantagem do autocodificador, né, é que eu tenho, né, uma maneira de pegar o dado, né, que
a gente quer fazer alguma coisa com ele e calcular, né, qual é a projeção dele nesse espaço latente, né? Usando o codificador. Então, você imaginar que exatamente essa rede aqui codificadora, ela está pegando um elemento, né, do espaço dos dados, né, e levando para um elemento no espaço, né, latente, né? E ela calcula isso diretamente, porque a gente treinou ela para isso, né? E como essa rede está generalizando a distribuição, qualquer dado que eu pegar, né, que está naquele espaço lá de distribuição dos dados, né? Quer dizer, imagino que eu tenho uma distribuição, né? Eu tenho dados, né, que eu peguei, né, que vem de uma certa distribuição que eu não conheço, eu quero aprender, né? Então, uma classe de imagens, por exemplo, faces e coisas assim, né? Então, quero aprender uma distribuição de faces, né? Então, se eu pego, né, eu treino a rede com algumas amostras de face e aprendi a distribuição completa, né? Eu pegando uma face qualquer que não está naquele conjunto de amostras, eu colocando aqui, eu vou calcular, né, qual é a projeção dela nesse espaço, né, de distribuição, né, do código latente das faces, né? Então, eu quero editar essa imagem X aqui. Então, eu rodo ela no modelo, eu vou ter, né, quando eu rodar ela no modelo, eu vou ter o código latente Z, né, que tem as variáveis, né, descorrelacionadas e eu vou poder manipular, né? Então, eu vou manipular e modificar o Z de alguma maneira para ter um resultado que me interessa, né? Então, eu vou modificar algumas das dimensões, como a gente viu naquela tabelinha abaixo, né? E aí eu pego o Z modificado e aí ponho no decodificador e aí vou poder, né, amostrar, né, diretamente aqui e gerar, né, um dado editado, né? Então isso aí permite fazer um controle muito bom, né, de edição do modelo, né? E o nota que o negócio interessante aqui é que a gente, na verdade, quer dizer, não tem controle do que significa cada dimensão dessas, né? Esse disentanglement, né? A gente simplesmente supôs que, né, as variáveis ali, né, cada dimensão do Z são descorrelacionadas, né? E ali são fatores de variação que o modelo aprendeu, né? Mas a gente não sabe o que são, a gente só vai descobrir se a gente fizer a variação deles, né? Esses modelos são as dimensões de variação são aprendidas pelo modelo, né? Então aqui, por exemplo, a gente pegou aquele exemplo da face, né? E aí está variando o Z1 e o Z2. Então a gente viu aqui que esse Z1 é o grau de sorriso, né, de uma face. Então aqui em cima, né, a pessoa está séria, aqui a pessoa está sorrindo, né? E aqui isso aqui é o ângulo que ela está olhando. Aqui, né, a cabeça está olhando, né, de frente, aqui ela está olhando de lado, ela está rodando, né? E aí com isso você pode pegar outras dimensões e fazer vários tipos de edição. Então, por exemplo, aqui, né, que é um exemplo concreto desse paper aqui, né, de 2014, né, você tem aqui o modelo original, né? Você passou na rede, tem a reconstrução do modelo original, e aqui você vê que exatamente aqui esses modelos originais são imagens que não foram usadas como dado de treinamento no modelo, né? Elas foram, assim, vieram de um banco de dados de imagem que não necessariamente foi usado, né, para, assim, você escolheu, por exemplo, algumas imagens para treinamento, isso aqui poderia ser imagem de teste, por exemplo, que não foram usadas no treinamento. E quando você joga aqui, você vê que você tem uma aproximação muito boa, né? Não é exatamente igual, mas tem uma aproximação muito boa, né, desses dados. Embora você vê que ela está um pouquinho borrada, porque é a característica desse modelo generativo, né? Mas aí aqui a gente, variando, né, uma dimensão, né, a gente está variando a pose, né? E aqui é o mais extremo que aquele exemplo anterior, né? E aqui é uma outra variação em que aqui a gente está variando a direção da luz, né? Então nota que aqui a luz está do lado de cá, aqui a luz está do lado de lá. E o negócio interessante é que como isso aqui
é uma imagem, né, a variação da luz ela funciona muito bem, né, mesmo a partir de uma imagem 2D, né? Você vê que assim, ele extrai características não triviais do modelo, né? Bom, então, para terminar a aula, né, eu queria fazer um resumo aqui dos autocodificadores variacionais, né? Então, assim, a gente viu que eles partem dos autocodificadores tradicionais, né, coloca esse modelo probabilístico que permite a gente gerar dados, né? Nesse processo, quer dizer, ele parte, né, da inferência variacional, né, e como a função de densidade ela não, a gente não consegue calcular exatamente que ela é intratável, a gente vai derivar essa cota, né, variacional inferior, né, e vai otimizar ela, né, para calcular melhor a aproximação, né? E aí, as vantagens desse modelo, que é uma abordagem para modelos generativos fundamentada na teoria de probabilidade, né? E a gente sabe que tudo funciona, né? E permite, né, que, quando a gente for usar essa aproximação, né, ela vai extrair, né, uma representação com, com características significativas dos dados, né, que podem ser usadas, né, para uma série de aplicações, por exemplo, como a gente viu para edição, né? Como desvantagem aqui, né, que ele não está maximizando, quer dizer, esse processo ele não está otimizando, né, para calcular a máxima verossimilhança, né, da, a partir da distribuição dos dados, né? Na verdade, ele está maximizando uma cota inferior aqui, né, da verossimilhança, que é boa, mas não um resultado em termos de geração tão assim com tanta qualidade, né, quanto por exemplo, né, o próprio Pixel RNN que a gente já viu aqui e também os modelos, né, de normalizing flow que a gente vai ver na próxima aula, né? A gente viu que as amostras aqui são um pouco mais borradas, né, e com a qualidade mais baixa comparado com os outros modelos e principalmente com o estado da arte, que são as GANs que a gente viu aqui no curso, né? De todo modo, né, os codificadores, autocodificadores variacionais são muito importantes, né? Primeiro porque ele tem uma relação muito forte com aprender estruturas em espaço latentes, né? E por outro lado também, assim, leva a gente a pensar maneiras diferentes de fazer aproximações, né, para modelos generativos, que é a tônica da maioria dos modelos generativos, né? Exceto os modelos que a gente viu aqui do Pixel RNN e Pixel CNN, que são os autorregressivos que você consegue calcular diretamente, né? Então, a próxima aula a gente vai falar do último modelo clássico que a gente ainda não falou, que são os normalizing flows. Então, com isso, eu vou terminar a gravação.